Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana de vocês? E aí, vocês foram vice-campeões da Copa Sul-Americana? Já perderam o título do Campeonato Brasileiro? Estão brigando para não cair? Deixa aí nos comentários o que vocês foram nesse final de semana que rendeu muita coisa no futebol brasileiro. Infelizmente, o Atlético Mineiro perdeu o título da Copa Sul-Americana e é com ele que a gente vai conversar aqui hoje, já começar falando sobre essa perda de título do Galo. Mas antes, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Eu sou Gabriel Todaro e sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro. Que para 2026 vamos ter a adesão de 4 clubes que, eu vou ser sincero, estava torcendo para a gente ter de novo o Atletiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Queria muito que a gente tivesse isso, né? Atlético e Coritiba estão garantidos no Brasileirão de 2026. E 2 times em especial eu estava torcendo além da minha conta, ultrapassando até a barreira de jornalista e torcedor. A Chapecoense e o Remo. São 2 grandes histórias que eu queria muito contar aqui no Brasileirão de 2026. E projetando para o ano que vem, eu quero trazer muito mais curiosidade sobre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ter esses 2 clubes alegrando, né, tornando a Série A do Brasileirão do ano que vem muito mais interessante, com jogos lá no Pará, lá em Belém do Pará, também de volta na Arena Condá. Vai ser muito bacana acompanhar esses jogos históricos importantes, né, emblemáticos, como, por exemplo, o próprio Palmeiras e Chapecoense, que foi o último jogo dos nossos guerreiros de Condá dentro de campo. Mas, enfim, vamos conversar sobre esses jogos aí do final de semana. Parabéns aos 4 clubes, estarão aqui, vou acompanhar com vocês o Campeonato Catarinense, vou também acompanhar o Campeonato Paraense e o Paranaense, ou seja, 3 adições de campeonatos que a gente não estava comentando, mas vai passar a comentar no que vem por conta da adesão desses clubes na Série A. Bom, vamos começar então pelo grande elefante branco, que é o vice-campeonato do Atlético Mineiro em cima do Lanús. Foi um jogo onde o Galo foi melhor em toda a partida. Foi sim soberano, né? Dominou, teve as melhores oportunidades, desperdiçou inúmeras delas, principalmente com o Biel. Para mim, ele é o grande nome, infelizmente, pelo lado negativo dessa final, o pior nome do Galo em campo. Quer dizer que ele é ruim? Quer dizer que ele é um pereba? Não. Quer dizer que nessa partida ele foi mal. Assim como a gente vai relembrar de outras partidas ao longo do ano, onde outros jogadores do Atlético também foram mal. É uma temporada muito irregular do Galo. E isso foi, mais uma vez, escancarado nesse duelo contra o Lanús, lá no Paraguai, onde o time não conseguiu sequer fazer um gol, e o Lanús, cara, se você perguntar para os jogadores do Lanús como que eles foram campeões, eles não vão saber te explicar, porque dentro de campo foi um domínio completo e absoluto do Galo. Mesmo na prorrogação, mesmo no primeiro tempo, segundo tempo, o Galo foi melhor. Nos pênaltis, infelizmente, Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram as cobranças do Galo, necessariamente nessa ordem. E eu acho que o Hulk ter perdido o pênalti também tem um peso muito grande nessas penalidades, onde você joga para o céu toda a confiança do seu time em cobrar essas penalidades. Então, assim, o Galo é vice-campeão, é um vice-campeonato, eu acho, muito doloroso para o Galo, porque foi melhor na final, fez uma semifinal muito boa contra o Independente Del Valle. Dos clubes brasileiros que estavam restando, era o melhor clube, que estavam conseguindo jogar melhor. Mas é aquilo que eu falo. Vocês, clubes e torcedores que estão na Copa Sul-Americana de 2026 ou que vão conseguir a vaga para a próxima Copa Sul-Americana, se atentem mais, né? Se dediquem mais para ser campeão desse torneio, porque além de vocês serem campeões de um torneio na sua temporada, vocês conseguem vaga direta para Libertadores, vão disputar já um outro título em 2026, que é a Recopa Sul-Americana, ou seja, tem muito mais atrativo do que, né, por outro lado aí. E para os clubes de menor expressão do Brasil, cara, é uma vitrine tanta, né? Você vai ter aí Vitória disputando a Copa Sul-Americana provavelmente, Bragantino novamente. Então são times que precisam desse destaque e do dinheiro. E aí a gente vai para o lado de Corinthians, o Atlético novamente provavelmente vai estar disputando a Copa Sul-Americana, Inter também vai estar nesse bolo, Grêmio. São times que possivelmente vão estar disputando esse torneio ano que vem. Então é importante você olhar com mais olhos. Infelizmente o Galo ficou com o vice-campeonato. Tomara que a Copa Conmebol seja unificada e o Atlético vai ser bicampeão, né? Vai ser o clube brasileiro com mais títulos do torneio, empatados com o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Mas o Galo, infelizmente, fica com o vice, o Lanús. Parabéns ao Lanús, o clube argentino que não sabe como foi campeão,
mas foi campeão da Copa Sul-Americana. No sábado ainda tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2. O Botafogo também dominou nesse jogo, foi melhor no duelo. Porém, quando era melhor, quando conseguiu fazer 2-0, relaxou um pouquinho, levou o gol no comecinho do segundo tempo. Depois voltou a ter pressão, voltou a ter controle da partida, voltou a marcar o terceiro gol, 3-1 no placar, mas no finalzinho de novo relaxou e acabou tomando 3-2. E ali no finalzinho teve uma leve pressão do Grêmio, mas nada muito, né, escancarado, assim, nada muito claro que o Grêmio fosse empatar a partida. Cuiabano e Arthur fizeram os primeiros gols do Botafogo, o André descontou pro Grêmio, depois o Marçal fez o 3-1 pro Botafogo e Carlos Vinícius fechou o placar em 3-2 pro Botafogo. Também no sábado tivemos a vitória do Flamengo por 3-0 em cima do Bragantino. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, Jorginho de pênalti, fizeram os gols do Flamengo, num jogo onde o Flamengo foi melhor, né? O Bragantino sequer teve uma grande chance assim, criada ao longo da partida. Não consigo me lembrar de uma chance do Bragantino onde falasse, nossa, aqui se fizesse mudaria a partida. Não, o Bragantino foi engolido pelo Flamengo no Maracanã. Não era de se esperar menos, né? Eu acho que era até esperado que isso fosse acontecer, mas eu não acho que não dessa maneira. O Flamengo poderia ter goleado tranquilamente novamente, como Vitória foi goleado por 8-0 pelo Flamengo no Maracanã. Essa vitória do Flamengo, na minha opinião, já praticamente encaminha o título de campeão brasileiro, né? O Flamengo abriu 4 pontos e o Palmeiras, muito pelo discurso do próprio Abel Ferreira de que o campeonato está entregue, me leva a crer que o Palmeiras vai jogar com os reservas, vai jogar como for esse campeonato brasileiro e focar no sábado contra o próprio Flamengo na final da Libertadores. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado. E caso o Palmeiras não vença o Flamengo na final da Copa Sul-Americana, da Libertadores, que tenha a possibilidade disso acontecer, vai ser uma temporada de riscos que o Palmeiras de Abel Ferreira enfrentou, né? De riscos no Campeonato Brasileiro, de perder os seus titulares em datas FIFA, de riscos de planejamento também em alguns momentos. Ou seja, foi um risco ali, não sei se muito bem calculado pelo Palmeiras ao longo dessa temporada. Assim também como não foi muito bem o jogo do Palmeiras contra o Fluminense no Allianz Parque no sábado, onde ficou em 0-0. Foi um jogo ruim do Palmeiras, pior do que foi o jogo contra o Vitória. Contra o Vitória o Palmeiras até teve chances, né? Foi melhor, teve mais oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Contra o Fluminense não tiveram tantas oportunidades assim, e o Fluminense levou mais perigo ao gol palestrino. Então, assim, se comparar as duas partidas, eu acho que a partida do Fluminense preocupa bastante o Palmeiras para a decisão da Copa Libertadores, aonde, neste momento, dia 24 de novembro, quando eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo, para mim, é favorito para ser campeão da Copa Libertadores. Passando rapidinho pelos jogos de domingo, o São Paulo venceu o Juventude por 2-1, Bobadilla e Rigoni fizeram os gols do Soberano e o Ferrarese marcou contra o próprio Patrimônio, fez um gol contra a favor do Juventude. Também no domingo tivemos a boa vitória do Bahia em cima do Vasco por 1-0, o gol do Eric Pulga. E no domingo o Vitória venceu o Sport fora de casa por 3-1. Luan Cândido no gol contra, Canta La Piedra e Renato Kaiser fizeram os gols do Leão da Barra e Pablo descontou para o Sport. Essa vitória foi importante para o Leão da Barra fugir um pouco do Z4, respirar nessa tabela do Campeonato Brasileiro ingrata, mas está ainda no bolo, vai precisar vencer no final de semana dentro de casa o Mirassol, confronto dificílimo, mas que o Vitória tem sim chance de vencer e tem mais chance de saída, né, de fugir do Z4. Já vou trazer para vocês as probabilidades, mas nesse momento, por exemplo, a UFMG aponta que o Vitória tem 44% de chance apenas de ser rebaixado. Já o Santos aumentou a sua chance para 54,9%, mesmo empatando, a gente já vai falar desse jogo. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0, 2 gols do Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro e do Campeonato Brasileiro, e o Arroio fez o terceiro gol do Cruzeiro. Um jogo que, para mim, se for resumir o que vai ser a semifinal da Copa do Brasil, me preocupa muito a nação corintiana, porque foi um jogo muito apático, muito abaixo do Corinthians dentro de campo. Não falo só de contra o Cruzeiro, né, como se o Corinthians fosse igualar alguma coisa contra o Cruzeiro, mas dentro de campo o rendimento dos atletas foi muito abaixo do que poderia ter acontecido. Óbvio que a Copa do Brasil para mim vai ser outro campeonato e o time tem chance de desempenhar melhor. Venceu o Cruzeiro no Mineirão?
acho praticamente impossível, mas há a possibilidade sim do Corinthians voltar com resultado positivo e quem sabe sonhar com a vaga dentro de casa da Copa do Brasil. Mas, volto a dizer, acho impossível. Para mim o Cruzeiro é um dos finalistas da Copa do Brasil com muita facilidade. Também nessa segunda-feira, quando estou gravando esse vídeo, o Mirassol venceu o Ceará por 3-0 no Maião. Negueba, Reinaldo e Alisson, num golaço no segundo tempo, fizeram os gols do Leão do Interior. Essa vitória praticamente garante o Mirassol na fase de grupos da Libertadores ano que vem. Vai depender de dois motivos. O primeiro é o time conquistar 2 pontos. Nesses 9 pontos que tem para disputa, 2 pontos serão necessários para o Mirassol não brigar mais pela vaga direta. Vai depender, obviamente, do jogo do Bahia, que é o principal rival nesse momento dessa vaga direta para a Libertadores. E o outro ponto é o time criar um time feminino. Ou seja, se o Mirassol não tiver um time feminino até o ano que vem, o time perde a vaga direta, né, perde a vaga da Libertadores como um todo e passa essa vaga para, nesse momento, a 8ª colocação. Mas a gente sabe que talvez vire um G8, caso o Cruzeiro vença o título da Copa do Brasil, assim como o Fluminense também, viraria um G8, consequentemente um G9, e aí é onde o 9º colocado iria para a Libertadores. Ou seja, o Mirassol tem que já tá iniciando esse projeto do time feminino, porque, cara, é um sonho, acho que da cidade, nunca imaginado, de conseguir uma vaga para a Libertadores. E não acho que seja por um detalhe mesquinho desse que talvez perca essa oportunidade. Acho que a diretoria do Mirassol tem que correr do tempo o quanto antes, cara. No Beira-Rio, e aí a gente já vai engatar para falar da verdadeira briga que a gente tem nesse Campeonato Brasileiro, porque briga pelo título já foi pro Beleléu. Para mim o Flamengo já é campeão brasileiro. De Libertadores resta apenas uma vaga, como eu falei. Eu acho que vagas diretas e indiretas, né, vagas para Libertadores, não acho que vai virar São Paulo vai entrar nesse G7. Eu acho muito difícil isso acontecer, pela diferença de pontos já que tem entre Fluminense e São Paulo, e o confronto direto que vai ter nesse final de semana também entre Fluminense e São Paulo. Mas a verdadeira briga, aquela briga que está envolvendo até o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, a briga contra o rebaixamento. Eu vou abrir aqui a tabela para vocês verem que eu não estou falando nenhum absurdo, tá? Não é, né, demagogia, como já diria a juventude, que gosta de usar palavras que não sabem o significado. Mas, deixa eu passar aqui para vocês. O 9º colocado nesse momento, que é o Bragantino, tem 45 pontos. 45 pontos. 7 pontos de diferença para o Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Restam 9 pontos a serem disputados. Nessa questão, analisando bem por cima aqui para vocês, se o Santos vencer os 3 jogos, o Bragantino perder os 3 jogos, o Bragantino rebaixado. Isso envolve Bragantino, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza, 10 times, e Juventude. 11 times estão brigando para sair neste momento da zona de rebaixamento. Óbvio que, analisando a tabela, analisando, né, a porcentagem de chance de título, Juventude e Fortaleza, para mim, acho que ficou muito difícil. Os resultados ali recentes, o empate do Juventude, por exemplo, de casa contra o Cruzeiro, complicou um pouquinho a vida do Jaconeiro. Eu acho que se tivesse vencido, feito um resultado importante e até inesperado contra o Cruzeiro de casa, a gente poderia estar falando do Juventude já com chances reais de sair. Por exemplo, o Juventude estaria atualmente com 35 pontos, 6 pontinhos apenas atrás do Internacional, que tem 41. Se for pegar o Vitória, 34 pontos para sair. Mas acabou sofrendo empate e está nesse momento a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Chega no máximo a 43 pontos. Então a briga do Juventude é até no máximo ali o Grêmio, que tem 43, o 12º colocado. Mas isso eu acho que vai ser mais ainda afunilado nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já falo para vocês o porquê. É o seguinte, fechando, né? O jogo entre Inter e Santos ficou no 1-1, Alan Patrick fez o gol do Inter na lei do ex, e o Barreal fez o gol laço de empate do Santos no segundo tempo. Vamos passar aqui rapidinho. Nessa 36ª rodada, o Inter enfrenta o Vasco, confronto direto nesse momento, nessa parte de baixo da tabela. O Ceará
recebe o Cruzeiro e, na minha opinião, chances tranquilas do Ceará vencer. O Cruzeiro já não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro, não deve perder peças para a Copa do Brasil no final do ano, então acho que jogo num gramado complicado, jogo tenso, muito intenso, talvez até algumas peças sejam poupadas para esse duelo contra o Ceará. O Vitória recebe também o Mirassol, confronto difícil, mas neste momento eu acho que o Vitória tem mais chances de pontuar ou vencer em cima do Mirassol. Santos recebe o Sport, para mim também vitória tranquila do Santos em cima do Sport. O Juventude recebe o Bahia, para mim também uma vitória muito encaminhada do Juventude em cima do Esquadrão de Aço. E o Fortaleza, porém, vai visitar o Bragantino, confronto complicado do Leão do Pici. Desses 7 times que estão aqui nessa lista, não colocaram os outros como eu falei, mas eu acho difícil. Cara, dificilmente você vai ter uma decisão, porque, por exemplo, se o Inter vencer o Vasco, o Inter vai a 44 pontos, ultrapassa e joga o Vasco para essa briga, né? E o Vasco podendo conquistar apenas 6 pontos, chegando no máximo a 48. Então vai depender muito, cara. Essa rodada, 36ª, vai afunilar muito a parte de baixo. Acho que vai subir a régua. Como eu falei, caso isso tudo aconteça, nesses times que vão vencer aconteça, o Santos iria a 41 pontos, o Juventude a 36, o Vitória a 42, o Inter a 44 e o Ceará a 45. Jogaria o Vasco a 42 pontos e quase a um ponto, quase não, né? A um ponto do Santos na zona de rebaixamento. Porém, o Vasco tem uma sequência um pouco mais tranquila, porque recebe o Mirassol, ali tem chance de vencer, e vai visitar o Atlético Mineiro fora de casa. Então esses 6 pontos do Vasco, na minha opinião, são muito acessíveis, e o time pode sim sonhar com a permanência na Série A. Cara, é o Vasco fazer 3 pontos nesses 9 jogos que o time não cai mais para o Z4. O Inter, no entanto, tem o Vasco, como eu falei, fora de casa, e esse para mim é o confronto mais incógnito que desses times enfrentam na 36ª. Depois tem o São Paulo fora de casa e o Bragantino em casa. Cara, o Inter já é um pouco mais complicado. Ele tem que fazer 4 pontos nesses 9 em disputa. Então, empatar com o Vasco ou com o São Paulo eu acho mais provável, tá? Joga na Vila Belmiro, chances reais do Inter conseguir arrancar ponto lá. E o São Paulo, mais desfalcado do que nunca com lesões. Perdeu o Ferreirinha, por exemplo, hoje. O Inter tem chances reais de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, os clubes que têm chance eu vou falando, tá? Inter, Vasco, para mim tem chance. O Ceará também não deve se preocupar. O Ceará deve se preocupar se não vencer o Cruzeiro no próximo jogo. Se vencer o Cruzeiro, aí fica tranquilo, não briga mais para cair. Já vai logo para os 45 pontos e não se fala mais nisso. O Vitória, para mim, é um dos times que eu acho que não vão cair. Tá? E aí fecha para mim o Z4 para fechar o Campeonato Brasileiro com Santos, Juventude e Fortaleza. Para mim não tem escapatória para esses 3 times. São confrontos muito complicados. E imaginando um tropeço do Vitória contra o Mirassol, joga o Santos e Juventude nessa rodada que eles dois vão se enfrentar com um grande... rinha de galo, cara. Os 2 times vão brigar com tudo que tem à disposição para conseguir somar e ultrapassar o outro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que Juventude e Fortaleza já estão rebaixados, assim como o Santos, que mesmo com o empate fora de casa contra o Inter, não deve permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí, o que você acha? Acabou a 34ª rodada, vamos começar a 35ª rodada, perdão, vamos começar a 36ª, e também de praxe vamos ter a Libertadores. Eu vou fazer o seguinte nessa tabela, tá? Como a 36ª ela vai se estender durante toda a semana, começando terça e terminando no domingo, eu vou quebrar, tá? Então na sexta-feira eu vou trazer análise dos jogos até quinta-feira. E aí sexta, sábado, domingo eu fecho e trago a análise para vocês do vídeo no domingo, após a rodada aí do final de semana. Fechou? Forte abraço, meus queridos. Uma boa semana a todos. Até o próximo vídeo na sexta-feira, como eu falei, comentando e projetando como vai ser essa final de Libertadores. Como que será para vocês? Na sexta-feira vocês contam para mim. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.